que diz que meu louvor virá de ti. Eu sou encantado com essa afirmação. Num contexto nosso religioso evangélico, onde a gente está sempre tentando surpreender Deus. Você imaginou a loucura? Essas músicas que a gente tocou aqui hoje, todas elas, quantas igrejas já estão tocando essa música há anos? Quantas igrejas cantaram essas mesmas músicas hoje, espalhadas pelo mundo inteiro? E aí você imaginar que Deus fala assim, uai, mas isso aí está meio repetitivo, não está? Ô Gabriel, vem cá, não tem nada novo para eles cantarem, não. Manda lá Aleluia de Handel para eles cantarem, não tem nada melhor. Porque não tem a ver com o que a gente canta, tem a ver com o nosso coração. E nesse aspecto não tem nenhuma música, nenhuma careta que você faça que você vai surpreender Deus. Diga amém. Bobagem falar isso, não é? Não é. Direto eu me pego tentando simular uma ação de Deus aqui no palco, no púlpito. Dá um pouquinho mais de volume para mim, só, Bruno. Direto a gente vai tentando simular esse tipo de experiência. E aí a convicção de que o meu louvor vem dele, isso é maravilhoso. É ele que desperta em nós aquilo que o agrada. Não tem nada que nasça em você que agrade a Deus. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu? Flávio, você entendeu isso? Não existe nada em você que agrade a Deus. Tudo que de você agrada a Deus, foi Ele que já te entregou antes. O que você tem que você não tenha recebido antes? Meu louvor virá de ti. Obrigado, Jesus, por isso, porque o que Ele está vendo de nós de positivo e transformação, foi Ele mesmo, porque é dEle, por Ele e para Ele todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém? Estamos na série Obediências, e o tema de hoje é o último Adão. O último Adão. É muito profundo isso que a gente vai falar hoje. Para alguns irmãos aqui, talvez já ouviram, então seja ligeiramente repetitivo, mas Paulo disse assim, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque é segurança. Mas se você é exageradamente instruído e acha que esse tema é mais do mesmo, eu queria pedir para você orar pelo irmão do lado, aí na sua mente, para que o Senhor faça um chacoalhão no coração desse irmão, para que a gente saia daqui entendendo essa parada, amém, irmãos? Se você está ouvindo pela primeira vez, ore por você, ore pelo irmão aí intelectualmente, aí no seu coração, para que seja uma palavra nova. Bom, na série Obediências, a primeira pregação foi sobre as desculpas que a gente dá para não fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente sabe que Ele mandou. A gente é especialista em dar desculpa. À noite a gente conversou sobre a gente só obedece quem a gente confia. Então a obediência, ela passa necessariamente por conhecer o caráter de Deus. Se você tem dúvidas sobre o caráter de Deus, você tem dúvidas sobre a obediência. Será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que essa ordem é para o meu bem? Eu não questiono muito, eu não penso isso, para que vai que Ele me manda um raio e me fulmine, mas no fundo eu revelo isso quando eu não obedeço. Porque se eu tivesse certeza absoluta que aquela ordem de Deus é boa para mim, eu pararia de fazer aquilo ou voltaria a fazer o que eu deveria fazer. Pensa no seu pecadinho de estimação aí. Esse aí mesmo. Por que é que você não para de fazer? Porque no fundo, você não tem certeza que é o melhor. No fundo você acha assim, Deus está meio exagerando. É maravilhoso quando a gente começa a tentar ensinar teologia para Deus, e aí senta com Deus e discute, Deus, é que esse negócio aqui era Velho Testamento, assim, e Deus fala, ok. Igual a gente quando a gente vai orar, a gente adora citar versículo para Deus, já viu isso? Como está escrito lá, ele não sabe disso, né? Ele não está sabendo. E isso mostra que a oração não é nossa, não é a gente que está orando, a gente está meio que orando coletivo. Eu não sei, eu acho que quando a gente está sozinho lá no quarto, em extrema aflição, eu acho que a gente não cita versículo para Deus, eu acho. Fala assim, como a sua palavra diz, eu acho que é um lance mais
de dor, assim. Eu acho que é mais, tipo assim, é menos sobre o que a gente fala e mais sobre o que a gente está com o coração aberto ali, dilacerado, quebrado. Então as orações daqui do púlpito, elas tendem a não ser as mais honestas. Quem aqui já orou aqui na igreja vai concordar comigo. Muitas vezes a nossa oração ela é mais estética. Certo, Valtinho? Ó, excelentíssimo Senhor doutor, Deus dos exércitos da marinha e da aeronáutica. Ó Deus inoxidável. Não é assim, desculpa. Assombroso Deus, cadê ele? E hoje de manhã a gente falou sobre uma obediência utilitarista, melhor palavra, que é essa tendência que a gente tem de obedecer para colher benefícios. E aí, se a gente conclui que isso é verdade, e muitas vezes é verdade, a gente continua um rebelde obediente. A gente está só obedecendo por fora, porque a gente não quer sofrer o ônus da desobediência, mas no fundo a gente não quer aquilo para a gente. Isso também não é o Evangelho. No final da pregação da manhã de hoje, a gente tirou a culpa, tirou a barganha, tirou o que mais? Eu não me lembro, tirou tudo, e o que sobrou é o amor. Ou a sua obediência ela é fundamentada no amor, ou a gente está brincando de ser filho de Deus. E aí isso é uma jornada. E eu acho que talvez você ouça tudo isso. Eu estou falando muito rápido? Tá rápido? Desculpa. Talvez você ouça tudo isso e conclua que você não consegue, e é o motivo pelo qual a gente vai conversar hoje à noite sobre o último Adão. Como é que eu não consigo fazer essa parada aí. Hoje é para a gente entender isso junto. Vamos lá. Na cruz, Jesus de Nazaré morreu na cruz. Por que é que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz? Porque muitos outros morreram na cruz. Por que foi necessário Jesus morrer na cruz? Por que ele era habilitado a essa morte de cruz em nosso favor? A base é porque ele foi obediente. O que significa ser obediente no último entendimento? É que ele foi perfeito. Se todas as ordens, toda a direção, toda a intenção de Deus, Jesus foi obediente, significa que ele foi perfeito. No Velho Testamento, como é que o povo tinha isso de forma profética apontando para Jesus de Nazaré? Eles tinham o cordeiro sem defeito. Todo mundo lembra disso? Então, o cordeiro sem defeito, adulto, jovem lá na maturidade, ele morria em favor dos pecadores. Quem aqui é pecador, diga misericórdia? Por que você não disse? De novo, se você é pecador, diga misericórdia. Pronto. Se você morrer, você no máximo morre pelos seus próprios pecados, porque você está devendo, você deve, e você morre por causa dos pecados que você mesmo cometeu. Quando Deus vem e encarna, vem ser humano, abre mão da sua glória e vem como ser humano, e como ser humano ele faz exatamente o que deveria ser feito. Jesus de Nazaré é exatamente o que Adão deveria ter sido. A manifestação do dia a dia de Jesus de Nazaré é Adão certo. Aliás, isso é importante você construir isso, porque a gente fica sempre conjecturando como seria a nossa vida se Adão não tivesse pecado, Adão e Eva. Quem já pensou isso? Sim? Como é que seria lá a experiência lá no Éden? E é só você olhar para Jesus de Nazaré, absolutamente humano, vivendo,
trabalhando, construindo isso aí, isso é gente espiritual vivendo na terra. Mas a prova de que Deus aceitou, presta atenção, irmão, não dorme não. Quer que acenda a luz? Semana passada eu acendi ela, não precisa? Não, eu gosto assim, mas isso aqui... O pastor Elas fez colonoscopia, eu levei ele. Ele disse, está dizendo para todo mundo que não falou besteira. Só eu sei se você falou besteira. Eu tenho um pequeno vídeo aqui que vamos negociar. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus no seu lugar, qual foi? Que Cristo ressuscitou. Se Jesus tivesse pecado ao ser crucificado, assim como você, ele morreria pelos seus próprios pecados. Mas a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós é que Jesus ressuscitou. Romanos 4, 25 diz assim, Romanos 4, 25, diz assim como está lendo ali, vamos lá juntos. Isso, é isso, amém. Eu vou ler aqui. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões. Sim? Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não é isso que Coríntios fala, 15? Mas se Ele ressuscitou, se você foi incluído na morte dEle, e quando Ele ressuscitou, você estava nele também, ressuscitou, viveu agora uma experiência, uma nova vida, você nasceu de novo. A prova disso é que Jesus... A morte não pôde deter Jesus. A morte não pôde. Você estava falando agora há pouco, pastor Eros, de que como assim Deus vai mandar os seus filhos para o inferno? Deus mandou o seu filho para o inferno. É que o inferno devolveu ele, porque o inferno não podia manter ele lá. Não tinha pecado, bateu e voltou. Mas se Deus fez isso com Jesus, por que não faria com quem não está em Jesus? Mas isso é só um parênteses para reflexão. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá tudo bem? Estamos indo junto? Estamos juntos? Estamos? Pronto. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45, diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito que dá vida. Então ele começa a fazer esse paralelo entre Adão e Adão. Vamos entender isso aqui? Porque o nosso tema de hoje é o último Adão. Primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito que dá vida. Pulo 46, porque não é assunto de hoje, 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. 48. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Vamos ler de novo isso aí, presta atenção. 48. Os que são da terra, raça de Adão. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. 49. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. A Bíblia inteira, irmão, presta atenção, acorda que está gostoso o soninho. A Bíblia inteira, ela fala de dois paradigmas de ser humano. Dois tipos de ser humano, duas raças. Não existe uma terceira raça, existem duas raças. As que nasceram em Adão. Quem aqui nasceu em Adão, diga ok. Todos nós nascemos em Adão.
Mas tem um dia que a Bíblia chama de ser justificado, ser regenerado, nascer de novo. Nesse dia nós agora nascemos do Espírito. Então nós viemos de Adão, agora nós estamos agora na raça de Cristo, é outro tipo de gente, diga amém. A Bíblia inteira ela fala disso, é isso que a Bíblia fala, do Velho Testamento ao Novo, Gênesis e Apocalipse. Existem dois tipos de gente, os Adão e os Cristo. Amém? Vamos ao texto de novo, esse texto do 47, ele diz que não é só o segundo homem, isso que a gente leu, 45, não é só o segundo homem, é o último Adão, porque Deus não vai iniciar uma outra humanidade, não haverá um terceiro representante. A história da humanidade termina em Cristo. Ou você permanece em Adão, ou nasce em Cristo. Não existe uma terceira cabeça de raça. Não tem como você ser de outra pessoa. Ou você é de Adão, ou você é de Cristo. A diferença então entre os Adões, qual é? Obediência. A diferença entre Adão e Adão é obediência. A turma de Adão é desobediente. A turma de Cristo é obediente. Amém? Está entendendo? Vamos junto. Deus não está tentando consertar a turma de Adão. Deus encerrou Adão na cruz e começou uma nova humanidade em Cristo. É PT, irmão, não tem recalchutagem, é perda total, perca total. PT. Já era. Condenado, todo mundo em Adão morreu crucificado. A nova humanidade em Cristo. Romanos 5:19. Romanos 5:19, porque como por meio da desobediência de um só homem, quem é esse homem? Adão, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, quem é esse homem? Jesus, muitos serão feitos justos. Perceba aí junto comigo que Paulo não diz pela obediência de muitos. Diz isso? Pela nossa obediência a gente é justificado, é isso que o texto está dizendo? Ele diz pela obediência de um único homem, e esse homem é Cristo, Jesus Cristo. O Evangelho não é a história de pessoas aprendendo a obedecer, é a história de um homem que finalmente obedeceu. Não é uma... Ai, Jesus, olha só, irmãos. Ao longo da história, desde Adão, a promessa é que viria alguém que faria tudo que Adão não conseguiu fazer. Era o Messias. A promessa é que alguém viria para fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Até tem uma pregação antiga do Malafaia, época que ele tinha o bigode, que ele tinha unção, era do bigode, não era? Que ele é muito bom na homilética dele, ele vai construindo e vai dizendo, apareceu Moisés, aí o diabo olhando para Moisés, caiu, aí aparece Jesus de Nazaré, e que o diabo não consegue encontrar nenhum ponto de apoio na vida dele para dizer, isso aqui está equivocado. Perfeito, desde sempre, o menino crescendo em graça e conhecimento, absolutamente obediente. E a conclusão que o diabo deve ter feito é, se dei mal. O diabo, inclusive até o final ele tenta, até o último momento do começar o ministério de Jesus, praticamente lá, que ele tem a tentação de Jesus. Depois disso, alguém conhece alguma, eu não me lembro, pastores, aqui, depois dessa tentação lá no Mateus 4, né? Lucas 4, do diabo tentando Jesus no deserto. Tem alguma outra referência de Jesus sendo tentado no dia a dia? Não mais, né? É tipo assim, ele desiste. O diabo foi até lá.
Sim. Oi? Jesus foi tentado em tudo, mas pode ser inclusive até antes dos 30 anos, né? A vitória que ele entendeu depois, o chifre dele foi torcido. Para quem não ouviu, a expectativa ali de Satanás era de que seria o ápice, né? Seria o auge, Deus se curvando para ele. Porque Jesus é Deus e Deus se curvando a ele seria... É por isso que o texto de Timóteo 3,16 diz que manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse visto dos anjos, tem um pastor amigo nosso que dizia, era essa expectativa que os anjos tinham de tentar entender o que ia acontecer, porque o cara se rebelou contra o pai aqui e caiu. O que vai acontecer nessa parada agora? Então, uma expectativa dos anjos assistindo o projeto de redenção de Deus em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. Então, a obediência, a história do Evangelho não é sobre pessoas aprendendo a obedecer. É um homem que apareceu. Finalmente apareceu um homem que é obediente de verdade. É por isso que Mateus 5,17 é um texto conhecido. Ele diz assim: pessoal, não pensa que eu vim cancelar a lei, eu não vim abolir a lei. O que ele fala? Quem veio cumprir a lei? Entende isso? Não é assim, eu vim para que vocês cumpram a lei. Não, pessoal, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir a lei. Porque o Messias seria o único capaz de cumprir a lei. Glória a Jesus por isso. E Jesus cumpriu? Pronto, o Messias, obediente, morreu no nosso lugar? Sim? Pronto. Ressuscitou e a gente estava nele? Sim? E depois da ressurreição dele, então, se nós cremos nisso, que nós fomos incluídos na morte e na ressurreição, hoje nós experimentamos uma nova vida. Agora a gente é feito de um outro material. É meio ainda bebê muitas vezes, faz muita bobagem muitas vezes, mas o processo está aqui. A gente às vezes deixa o processo mais moroso, a gente às vezes atrapalha muito o processo de Deus em nós, pelo nosso coração embrutecido, endurecido, mas a palavra diz que aquele que em nós começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Amém? Vocês estão bem? Está todo mundo acordado? Quem está dormindo, diga amém. Senhor, o senhor quer um microfone, pastor Elis? Não quer? Depois dá um microfone. Vai, prepara, deixa eu pronto aí. Necessário abordarmos aqui que essa história ela começa no novo nascimento. Então, imaginar que uma pessoa não tem o Espírito de Deus. Essa promessa não é dele. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Falei semana passada sobre isso. Só obedece quem nasceu de novo. É o motivo pelo qual a gente está tratando desse assunto hoje. Quem é o obediente não é você. O obediente é Cristo. Se Ele mora em você, você passa a obedecer. Amém, irmãos? Vamos lá. Fora de Cristo. Tem que liberar o microfone dele, Bibru, por favor. Sem fio. Não está ligado. Não presta. Se não tem o Espírito de Deus, é piada de mau gosto. Não obedece nunca. É transgressão sobre transgressão. É o prazer e o usufruto dos manjares da carne. Não tem jeito.
É isso. Agora, ele vindo viver, então essa promessa é para nós que cremos. Ele vindo viver a sua vida em mim, eu digo para você, eu vou amar, não imitando ele, eu vou amar porque ele vive em mim. Eu vou perdoar, não porque eu vou perdoar igual a ele, não, eu vou perdoar porque ele está em mim e me perdoa. E lembrando que, lembre-se disso, presta atenção, nós somos o bom cheiro de Cristo, e cheiro não se imita, cheiro se manifesta. Ninguém consegue ter o cheiro do outro. O cheiro, você fica impregnado do cheiro de Cristo. Então, nas suas ações, você manifesta e você relaciona. Você põe para fora aquilo que está natural na sua vida. Cristo em nós, esperança, glória. Aleluia. Minha nobre esposa comentou que é o que a gente crê, que antes de você nascer de novo, você não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, mas sempre escolhe errado. Você não tem capacidade para escolher certo. O único que teve foi Adão e Eva antes do pecado. Aí lá eles escolheram comer o fruto. Depois dele, todos nós somos vendidos. A gente é a nossa natureza caída. A gente quer ser diferente, não consegue antes de conhecer Jesus. Quando o Evangelho vem, a gente entende essa parada toda que eu estou falando, e a gente nasce de novo, aí sim, aí você tem livre-arbítrio, aí você pode escolher. Isso é fantástico, cara. Isso é uma verdade. Marcos um dia falou comigo isso, exatamente isso. Livre-arbítrio tem só para aquele que crê. Eu posso declinar, eu posso abandonar a minha fé, eu posso largar. Agora, aquele que está no mundo, ele não pode largar o estado que ele está, a menos que venha a intervenção do Todo-Poderoso sobre a sua vida, ponto final. A gente está tratando sobre tudo isso, estimulado por alguns irmãos. Às vezes converso com um irmão, converso com outro irmão, o pessoal foi lá em casa e perguntou assim, vocês são muito liberais, igreja da porta... Ô Ariel, você já ouviu isso na sua vida, que a gente é uma igreja muito liberal? Você já ouviu isso? E por que você parou aqui então? É por causa dela, a mulher que tu me deste. E essa nossa jornada aqui é para trazer à luz, primeiro para ensinar os que ainda não entenderam, revisitar esses temas. Importante entender é que o que nós desejamos é sermos uma igreja absolutamente santa, de verdade, piedosa, que vive o Evangelho. Mas isso nunca será a partir de uma lista, de um acompanhamento, de uma fiscalização. Você sempre fará o que você quiser fazer, irmão. Você vai fazer o que você quiser fazer, sabendo, porque você sabe que é errado, você já é condenado por isso, é um assunto entre você e Deus. A nossa jornada aqui é fazer com que você creia e você amadureça. Nosso projeto é a maturidade dos irmãos. Porque se o Espírito Santo habitar em nós, qual é a frase que o pastor Peter vai dizer para você que seja mais profunda do que a palavra do Espírito em você? É o Espírito. Hoje a gente traz Jesus traz Jesus é ruim também, né? Bem religioso isso. Ou a gente reconhece que o Senhor está entre nós e clama ao Senhor por um milagre, ou não tem o que fazer, irmão. E eu estou afirmando aqui que você não é obediente, você não ama. Alguém aqui se julga paciente? De verdade, não tem problema nenhum ser. Tem alguém paciente? Depende do dia. Depende de quem. A melhor resposta quando alguém disser assim, irmão, você é paciente, você reconhece que é mesmo? Você dizer assim, cara, eu sei que eu não sou, mas Cristo é. Pô, você amou demais o cara. Cristo amou. Cristo amou. Cara, como é que você conseguiu perdoar sua esposa, seu marido? Cristo perdoa. Através de mim. Porque o texto de Gálatas 5:22 fala o quê? Vamos abrir, por favor, para a gente encerrar. Gálatas 5:22. Já estou crucificado com Cristo. Não, 2:20, claro que é. Perdão. Quando eu falo 5:22, eu estou querendo dizer 2:20. É assim, 2:20. Estou
crucificado com... Eu estou aonde, irmãos? Você está crucificado com Cristo? Porque isso é uma atitude de fé, uma compreensão, são os olhos da fé que vão te fazer entender isso. Jesus falou, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ou você crê no que Jesus falou, ou vamos para casa assistir o Fantástico. O Lucas, acho importante também mencionar aí na sua palavra, Pode falar? de que a questão de estou crucificado, eu não me crucifiquei. Porque o ato de crucificar, ele é impossível. Uma pessoa Se autocrucificar. Não é possível. Ele bate um prego numa mão e não consegue na outra. E também do mesmo jeito escapa daquilo. Então essa é uma verdade que eu crendo, eu estou. Eu não sou crucificado. Eu não me faço crucificado. Aquela história, você precisa ir para a cruz, irmão. Mentira, você já está. O problema é a revelação. Isso, é a revelação de que eu estou. É isso é fé. Fé é convicção daquilo que Deus disse. Deus disse que a gente está crucificado. Que quando ele foi levantado, ele atraiu a gente. Estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo, amém? Amém. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou aonde? Crucificado. Significa que eu estou o quê? Morto. Assim, já não sou eu quem vive. Então, quem vive? Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, no dia a dia, faculdade, no trabalho, essa vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho. Presta atenção, é isso que eu quero valorizar. Essa versão, assim como algumas duas ou três versões, elas trazem a fé, no Filho. O grego, sabe que eu sou especialista em grego, né? Não sou. Mas eu já li sobre isso. O grego koiné, o Flávio me ensina grego koiné sempre. Essa palavra no, ela aceita tanto no como do. Não sei explicar isso, mas é isso. O original, então algumas versões elas trazem vivo-a pela fé no Filho e vivo-a pela fé do Filho. Qual que é mais sentido para você? Porque se você está... Aonde você está, Armando, no texto? Cruz. O que é na cruz, ô Lucas? E o que? Como é que você está? Qual é o seu estado lá? Morto. Então, se você está na cruz morto, como é que você tem fé em alguma coisa? Não tem. Eu estou crucificado com Cristo e agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé é dele, não é sua. Não é uma coisa natural sua, é a fé do Filho. Se Cristo vem habitar em você, você tem fé. Se Cristo vem habitar em você, você obedece. Se você não obedece, está faltando compreensão de que Jesus está. Ou, inclusive, nascer de novo. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De manhã eu comentei de uma amiga líder de um ministério, que descobriu essa semana passada que o marido está noivo de uma outra mulher há 5 meses. História horrível, terrível, de embrulhar o estômago. E o que eu disse para ela foi, a questão é que o seu marido, ou ex-marido, precisa crer, ele precisa nascer de novo. Não interessa que ele foi liderança de algum lugar, ele precisa nascer de novo. Ele até acha interessante a ideia de ser fiel, ele não consegue obedecer a palavra de Deus, porque ele não nasceu de novo, ele não tem a fé do Filho, ele tem a fé dele mesmo, a fé que não é fé, para não criar problema para mim mesmo amanhã. Amém, irmãos? Nós queremos obedecer. O que nós não queremos é simular transformação. Nós queremos uma igreja santa. O que nós não queremos é simular santidade. A gente quer a experiência real do Filho em nós. E aí, irmãos, a gente vai por aí e vão reconhecer a gente. Por aí vão dizer, essa é aquela igreja lá, o pessoal é diferente. A porta é larga, eu não sei se a porta é larga não, mas o coração é imenso daquela galera lá. Você precisa ver como é que eles se amam, você precisa ver como é que eles dividem a vida. Esse é o projeto. Amém?
Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, que o Senhor nos conduza a lugares mais profundos, que essa palavra que nos confronta nessa noite dê frutos amanhã também, durante a semana, que a gente cresça, amadureça, que a gente vá em outros estágios da nossa jornada com o Senhor, entendendo que tudo é pelo Senhor, é teu, pelo Senhor e para o Senhor. Tudo vem do Senhor e nós estamos aqui lutando para mortificar a nossa carne, como a sua palavra fala. Nos conduza, estabeleça o seu reino em nós, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, não tenha pressa para ir embora. Amo vocês. Um beijo. Tchau.